tarde a todas e a todos que aqui estão. O André, a Maria e o João insistiram que eu interviesse neste primeiro workshop num grupo de trabalho que há muito tempo se acalentava, que era alargar o âmbito do estudo sobre as questões religiosas, exatamente considerando essa designação que se usa, que é o mundo antigo. Portanto, eu estou particularmente satisfeito pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver, também por esta iniciativa de juntar investigadores de várias proveniências, até porque esse é um timbre, para quem não conhece, mas é o timbre do Centro, o Centro de Estudo de História Religiosa. É uma dinâmica, institucionalizada, obviamente, é uma dinâmica que é aberta às pessoas que realmente queiram trabalhar, queiram trocar ideias. A mim foi-me pedido que em alguns minutos pudesse abrir este encontro, e foi-me sugerido para refletir uma questão. Para se compreender a modernidade, eu sou um contemporanista, qual o lugar da antiguidade? Todos vocês têm o guião, porque, para não me dispersar, todos têm à mão o que vou dizer, mas, entretanto, o facto de estar escrito permite-me duas coisas. É não ter que dizer tudo o que escrevi e ir metendo algumas buchas que me parecem ou podem parecer relevantes. Em todas as sociedades e culturas, de um modo ou de outro, verifica-se existir como que formas de realização e de concretização e mesmo de materialização no sentido da construção de objetos materiais, processos de indução que podemos considerar e designar como educativos. Isto é uma ideia que eu ultimamente tenho refletido. Provavelmente, o primeiro aspecto que importa considerar quando abordamos o problema da sociedade, alguns sociólogos diriam mesmo que a sociedade não existe, existe uma instituição. Eu reconduzo esse debate à questão educativa. Há sociedade na medida em que os seres humanos, não vale a pena agora fazer a adaptação disso, são seres que não são simplesmente, não convivem unicamente como reprodutor de hábitos, mas transformam esses hábitos num processo educativo através do qual existe a sociedade. E porquê é que me interessa esta questão? Porque um dos aspectos fundamentais em que as religiões se manifestam nas sociedades é que elas são, genericamente falando, instâncias educativas. São instâncias educativas. Não estou a dizer de escolaridade, que é preciso. E logo de seguida eu digo, isto é, capaz de conduzir e acompanhar o crescimento, a integração e a localização dos indivíduos no grupo ou no conjunto. Portanto, claramente, a problemática da educação é exatamente essa indução à integração. Educar, e refiro aí depois em baixo, educar na sua raiz expressa a experiência e a subtileza de conduzir e de encaminhar. É constitutivo da palavra educar a condução.
Por isso, as sociedades, normalmente, são geradoras de chefatura, por exemplo. E há grupos que emergem com essa função. Duas dimensões recobrem este processo de construção societária. Portanto, esta dimensão educativa, que é o poder e a piedade. Vocês irão ver que eu considero que se pode estudar de uma maneira longitudinal, de uma maneira ampla. Eu tenho uma perspectiva histórica, que é a história não total, eu não sei o que é isso, mas da história ampla, da longa duração, e nós podemos estudar estas duas grandes questões transversalmente, que é o poder e a piedade. Sendo ambas, como eu refiro em nota, não vou aqui alongar, o poder e a piedade sendo âmbitos do âmbito do relacionamento entre indivíduos. É muito curioso que a própria noção de poder remete para o âmbito, para o dono e para o esposo. Na sua raiz mais indo-europeia, mais ancestral, se puder dizer. E nós sabemos quanto esta questão é uma questão fundamental em todas as sociedades. E, portanto, o que eu estou a dizer é que se pode estudar o mundo antigo como o mundo não antigo. É uma grande concessão a vocês, remeter o resto tudo para o não antigo. Está negativa. Mas o mundo antigo e o mundo não antigo pode-se estudar a partir da questão do poder, desde que saibamos e consigamos definir muito claramente o que estamos a falar. E, por outro lado, a piedade. Como aqui, reparam, a piedade é alguma coisa extremamente importante, ligada à devoção, que é a ação e o efeito de dar voto, dar crédito, e à amabilidade. A amabilidade. Vocês têm, por exemplo, em todas as grandes tradições culturais, um problema extremamente importante, de fraturante de divisão, que é o que é o amigo, o que é o inimigo. E isto é muito importante, por exemplo, para a construção das representações. Nomeadamente, daquilo que falaremos mais adiante, inclusivamente das representações, a que nós normalmente associamos o problema da religião. Portanto, a minha intervenção, obviamente, não é meter conversa em coisas que eu estou aqui para aprender, mas do ponto de vista metodológico, do ponto de vista da reflexão da historiografia e, sobretudo, da historiografia que se articula com o problema das religiões. Portanto, o poder e a piedade, sendo ambas do âmbito do relacionamento entre indivíduos, portanto, nós estamos aqui exatamente na articulação entre dois elementos que são construtivos, quer do relacionamento da sociedade, mas aquilo que também estamos todos de acordo, certamente aqui, que é a religião. A religião, antes de mais, é uma problemática de relação. Sendo ambos de âmbito do relacionamento entre indivíduos, grupos e comunidades, permitindo e potenciando a emergência de funções especializadas. Por exemplo, nós talvez, alguns de nós, sejamos mais sensíveis às tradições civilizacionais do Egito, ou por exemplo, do mundo semita, e, por exemplo, nós damos conta quanto é que exatamente as relações da construção dos poderes e do exercício da piedade foram indutores de dinâmicas de percepção do relacionamento e da sua formulação, inclusivamente da sua codificação, permitindo e potenciando a emergência de funções especializadas. Há uma questão que em muitas épocas não se estuda bem, para dar um exemplo, não houve na história da humanidade sempre professores. Uma coisa que às vezes nós professores esquecemos. Portanto, as funções, aquilo que eu chamo aqui de funções específicas, e que nós designadamente designamos de forma corrente o guerreiro e o sacerdote. Portanto, cá está, eu estou a tentar definir, por exemplo, alguns âmbitos, já aqui vão 4,
sobre os quais, por exemplo, nós podemos, em termos de história, não é uma questão comparativa, é uma história mais de natureza antropológica, em que o problema da diacronia se associa a uma capacidade de compreender amplamente o que é a filologia histórica, a realidade histórica, que é o poder, a piedade, o guerreiro e o sacerdote. É difícil estudar o religioso ou as religiões. Não vale a pena escamotear este problema. Porque, antes de mais, existe uma persistência utilitária. O Dumézil e o Eliade, nos textos, estes velhos, essas grandes figuras de um certo período destes estudos, chamavam a atenção para que nós não podemos deixar de tratar as religiões como religiões. O grande problema é o que é que isso quer dizer. É difícil estudar o religioso e as religiões porque, antes de mais, existe uma persistência utilitária destas, na qual elas próprias se autocompreendem e autorrepresentam como fossem realidades estáticas distantes. Muitas vezes as questões do religioso aparecem os cultos, os deuses, etc. Por exemplo, isto é um grande desafio ao historiador. Como é que toma esses objetos de vária ordem, e os introduz numa análise crítica e lhes fornece uma temporalidade e os alarga. Não querendo, uma uniformização mimética, dizendo, bem, a religião funciona toda da mesma maneira, mas também não descurando que ela apresenta arquétipos que podem permitir uma interligação. Para superar este reducionismo, e como já foi referido, talvez se possa ou deva tomar em conta duas outras dimensões que, sendo sociais, nos remetem para a elaboração e a estruturação do sentido do significado: o poder e a piedade. A percepção e a elaboração sobre estas instâncias e funções são de todos os tempos. Todos os tempos. Eu diria, são 4 fatores que nós encontramos em toda a latitude do tempo histórico e em todas as sociedades. Aqueles que, de todos os tempos, aqueles que consideramos históricos, eu não vou meter na conversa da chamada pré-história, que não levar-nos ele. Porém, a sua disposição ou correlação permite considerar a existência de uma ordem antiga. É muito curioso que na discursividade historiográfica, seja ela de que natureza for, há sempre alguma coisa que nos remete para uma ordem antiga. Há sempre uma ordem antiga. E há sempre também uma ordem nova. Por exemplo, é muito curioso poder-se comparar em ambientes culturais, em ambientes que designamos pelas grandes sociedades, para não empregar a palavra civilização, pelas grandes sociedades, os grandes construtos históricos, nós podemos perceber que há elementos de uma ordem antiga e de uma ordem nova, e que muitas vezes a historicidade dessas sociedades se conta dessa maneira. Inclusivamente até no que há mais de lenda, de memória mítica. No tempo antigo era assim, no tempo novo é assim. Portanto, o que eu estou a dizer é assim: as sociedades transportam formas de se construir e se dizer que são extremamente importantes. Isto é um elemento fundamental para a análise que, por exemplo, imagino que vocês fazem mesmo sobre isso que nós chamamos o mundo antigo. No mundo antigo há ordem antiga e há ordem nova. Até muitas vezes as pessoas que classificam os impérios assim: o Império Antigo e o Império Novo. Depois há o Império Novo Antigo e o Antigo Novo. Assim um bocadinho como acontece com a República Portuguesa, que só durou 15 anos. Ora, a Primeira República só durou 15 anos e teve muitos novos e antigos.
E a própria história, nós somos herdeiros de uma historiografia que está bastante inclinada por esta limitação de divisão, não é? Depois temos um fenómeno muito curioso que há 1000 anos chamamos médio. Tempo médio. E alguma coisa que é entre o antigo e o novo. Que também tem a sua significação. Sendo que, em muitas dinâmicas societárias, existem reajustamentos. Isto é uma expressão que eu aprecio, senão não a empregava, e que insisto muito. Os historiadores são confrontados por fazerem um esforço de compreender como é que nas sociedades se realizam processos de ajustamento, desajustamento e reajustamento, que resultam da concorrência e da disputa entre estas funções. Por exemplo, diremos aqui a partir dos maias, mas, por exemplo, há outras comunidades, na meseta mexicana, que, por exemplo, desapareceram completamente. Os vestígios que nós temos e que podemos vagamente enunciar é que terá havido um conflito, já irei referir a isso, entre aquilo que era o grupo dos guerreiros e aquilo que era o grupo dos sacerdotes. E essa sociedade, por exemplo, de repente desaparece. Uma sociedade com um certo apogeu e de repente desaparece. Desaparece porque exatamente essas duas funções entram num processo de concorrência que não permite o reajuste, mas a desagregação da sociedade. De concorrência, disputa entre funções que estabelecem um processo de ordenamento social e político. Portanto, ordens novas. Por exemplo, as novas dinastias. Vocês, creio eu, são extremamente sensíveis a que muitas vezes o mundo antigo é contado a partir das dinastias. Metemos mesmo aí, por exemplo, a China, para se contar a história da China, é permanentemente uma sucessão de dinastias. E não é só porque houve uma mudança de pessoal, porque simbolicamente essas dinastias trazem à realidade um passado e um presente. Passado, até para se legitimar, mas que muitas vezes se legitimam como sendo um retorno à harmonia das origens, superando o campo. Praticamente, nós podemos dizer, em todas as sociedades, historicamente, nós encontramos este movimento de natureza antropológica, de natureza societária, que é uma legitimação de um novo, que é um retorno à harmonia. Eu insisto na palavra, na expressão, à harmonia das origens, para superar o caos. Este processo é uma formulação culturalmente recorrente nos processos de elaboração mítica. Todas as sociedades e em todas as épocas se geraram e se geram mitos. Não pensem que não há mito contemporâneo. Isto é um contemporaneista que diz que, sobretudo porque, para podermos procurar emprego, temos que inventar alguns problemas. Este processo é, portanto, conduz à elaboração mítica, oferecendo o mito, uma densidade antropológica e societária de primeira relevância. Uma das coisas que é também importante, por exemplo, do ponto de vista cultural, é ir à procura, exatamente, das construções míticas. E não pensar que isso é unicamente uma coisa de um tempo passado. Considerando estes aspectos, e por isso mesmo, só a análise política, quando esta é tomada no sentido mais restrito, as lutas pela governação e na governação, é profundamente redutora. Quando nós reduzimos tudo à política, fiquem conscientes de que estamos a reduzir a realidade. E se também reduzirmos a uma problemática religiosa estanque também, só que exatamente pela dificuldade que oferece o objeto de análise, que é a religião ou as religiões, nós estamos diante de um objeto que, em princípio, permanece aberto. E essa é a riqueza da observação das sociedades a partir do religioso. O religioso não é um problema só de crença ou menos crença. Não estou aqui a colocar as questões que cada historiador tem legitimidade para exportar. Estou aqui a referir-me à objetividade
de análise estrutural. Duas dimensões ocorrem como particularmente significativas para se poder compreender e preencher a própria realidade política. Agora, a ver se sou capaz de me expressar. A realidade do político, muito importante, ela é preenchida. E é preenchida por interesses económicos e simbólicos. A economia, no sentido etimológico da expressão, que significa o modo como é gerido os recursos e as necessidades. E aqui, por exemplo, define o que é um bom rei. Um bom rei não é uma pessoa... Nós hoje definimos um bom rei, se bem mais ou menos nas revistas. E o que é que se diz dele? Mas na antiguidade, ou em muito tempo, o bom rei tinha muito a ver com esta dimensão económica, que não se dizia economia. Muitas vezes dizia-se exatamente divindade. Ele era divino, ele tinha um poder divino porque era dispensador de um equilíbrio que resultava dessa relação entre recursos e necessidades. E também simbólicos, nomeadamente colocados em termos de crenças, que são sempre, para o historiador, estou a falar do historiador, as crenças são sempre fórmulas discursivas, comportando retórica de e sobre o religioso. Portanto, é muito interessante, por exemplo, quem estuda o mundo semita, as várias variantes do mundo semita, ou a religião, os elementos da religião, ou das religiões, no Egito, etc., para dar estes exemplos, acho que é importante perceber, inclusivamente, quando que nos chega a nós por uma iconografia que é mais de natureza imagética, propriamente da escrita, tal como nós a conhecemos hoje, ou como lidamos com ela correntemente, nós estamos diante de retórica. A simbólica é estruturada no seu interior por uma retórica que normalmente só é verdadeiramente simbólica se for eficaz. Eu, pois, já compreendo, isto é fácil hoje lidar com o problema do mundo dos sacerdotes. A vida social é sustentada pela interação de múltiplos planos que se entrecruzam, gerando sempre teogonias e teologias. Isso é também extremamente importante. O conceito do mundo antigo tem a sua legitimidade como forma de colocar o presente em relação ao passado, mas não deixa de se apresentar como ambíguo. Será o antigo que não volta ou que não é o nosso? Para se poder realizar o estudo de sociedades antigas e antigas em relação a nós, é necessário treinar constantemente, em certo sentido, um desapego. Estou aqui entre um bocadinho na minha maneira de entender o trabalho do historiador, um desapego que possibilita um rigor de análise, mas também uma empatia não funcional, mas crítica. E eu penso que, por exemplo, hoje, numa cultura muito marcada pelo esoterismo, que é uma forma de conhecimento e de vivência completamente legítima, há uma grande confusão entre esse universo e o universo da historiografia. O universo da historiografia tem que ter desapego, distância, crítica. Pois o que fazemos com isso, isso é outro assunto. Durante muito tempo pensou-se que através dessas sociedades se poderia conhecer dimensões mais elementares de formas societárias. Estamos a comemorar Durkheim, não é? Estamos na época de Durkheim e estamos exatamente confrontados com esse retorno à riqueza que ele propôs das formas elementares do religioso e, portanto, é importante nós percebermos que, certo, é verdade, mas nós temos
que atender bem ao seguinte: elas são elementares, mas não quer dizer que sejam não complexas. E que não sejam tão relevantes, apesar de distintas, das contemporâneas, às quais nós consideramos que pertencem. Nomeadamente o problema da racionalidade. Os universos antigos têm uma racionalidade e que é preciso aprofundar, conhecer, discutir. Neste processo de relação com o passado importa também compreender o que se designa por modernidade, porque todos pensamos a partir dela, ou pelo menos todos pretendemos que a categoria modernidade seja componente da nossa contemporaneidade. Mas essa modernidade, que é sempre uma realidade de trânsito, é muito curioso, e mesmo na tipologia, se vocês repararem, nós temos a idade média, depois temos a idade contemporânea. A idade moderna é verdadeiramente uma idade de trânsito. O moderno rapidamente deixa de ser moderno. É trânsito. O moderno é provavelmente trânsito. Um trânsito gerado pelo conflito, é certo, mas também pela emergência de realidades. Essa modernidade é sempre uma realidade de trânsito. Refere-se e integra o antigo. Não há uma modernidade ex nihilo. Não há uma modernidade a partir do zero. Nomeadamente expresso na memória, dita tradição. Os historiadores não basta só olharem, contemplarem, aprofundarem aquilo que é o novo, mas o novo em que medida encobre e transporta a tradição, as tradições. Valeria a pena perguntar se, por exemplo, nas novas dinastias, se as novas dinastias, no fundo, não vão recuperar e não vão retrabalhar o que eram os grandes elementos que vinham de trás. Às vezes, as novas dinastias correspondem aqui à emergência de novos protagonismos, que é preciso estudar. E isso acontece no passado, seja ele há 5.000 anos, ou há 4.000, ou há 3.000 anos, seja na contemporaneidade. Não tenho, desse ponto de vista, ilusão. Neste contexto, é fundamental esclarecer sempre, e de modo mais fino, o lugar de onde refletimos o que queremos saber. Este é um desafio que eu ponho a todos os investigadores que realmente queiram prosseguir o trabalho de investigação, é que é bom refletir sobre o lugar de onde estão e o que é que querem saber. A questão da linguagem, capacidade de enunciar e de distinção, enquanto comunicação, e a questão do simbólico enquanto permeabilidade indutora, iniciática. Há uma dimensão iniciática no simbólico. As sociedades necessitam disso. É assim, a eficácia simbólica é aquilo que corresponde à não necessidade de a explicar, mas que permite aglutinar. Portanto, o problema simbólico é uma questão extremamente importante, entre as quais se situa a escrita, ou o que designamos por escrita, associando estes mesmos dois elementos, linguagem e símbolo. A escrita, seja ela de que natureza for, é uma linguagem e é também de natureza simbólica. A técnica, está aqui entre aspas, enquanto saber e modo de fazer, sustenta a sacralidade de dois núcleos, ou planos diferenciados: a guerra e o conhecimento. Se nós formos ver, vocês pegam em alguns dos nossos pais historiadores, por exemplo, gregos, e eles encontram, até mesmo se quisermos, a velha Ilíada, não é verdade? Velha, antiga, mas moderna, Ilíada, não é verdade? É a história de uma guerra. E nós podemos dizer que está lá tudo. Até se quiserem pegar, por exemplo, nos textos de tradição hebraica, nós encontramos muito daquilo que tem a ver com a guerra. A guerra é uma realidade fundamental. E o conhecimento. A guerra é uma tarefa que delimita fronteiras, instâncias de intervenção e estabelece ordens de subordinação. Sendo que
Normalmente o poder político está associado a esta atividade e dela necessita. O poder político não só está associado a fazer a guerra, mas necessita da guerra. Pois é muito curioso ver, por exemplo, nos períodos em que os príncipes recorrem à elaboração em torno da guerra ou não. A guerra é uma das manifestações da violência, enquanto força e realidade psicológica. A violência tem estas duas componentes. O exercício do poder respeita, entre outros aspectos, a manipulação, a utilização ou contenção da violência. Isto é extremamente importante percebermos como é que, exatamente nas diferentes sociedades e com os meios, com a informação que temos, nós podemos refletir sobre o poder. E podemos refletir sobre o conhecimento, mais do que a acumulação de técnicas, do fazer, corresponde sobretudo à capacidade de manipular, de tornar útil. Manipular, tornar útil. Esta palavra manipular é mal vista. Talvez porque seja muito útil. E porque todos tendemos a praticá-la. E, portanto, sendo talvez um dos travos mais característicos da condição humana. Mas é a questão fundamental do conhecimento. Estes aspectos não deixam, pois, de cruzarem e de apresentarem graus de convergência. Portanto, a guerra e o conhecimento. Isto é muito curioso, por exemplo, em sociedades onde a acumulação entre a função sacerdotal e guerreira muitas vezes está próxima e outras vezes se afasta. Com os problemas que se põem. E muitas vezes o próprio poder político querer assumir e representar simultaneamente como o elo que cose estas duas realidades. Por exemplo, é muito curioso, quem tem mais conhecimento, por exemplo, na tradição bíblica, sabe que é uma grande discussão que existe até aos dias de hoje sobre o problema de Estado de Israel. Assim, por via da densidade da manipulação, a manipulação tem densidade, a definição estreita entre o mundo dos vivos e dos mortos é uma questão essencial na estruturação da sociedade. As necrópoles atestam a relevância desta problemática, pois, antes de mais, apresentam-se como importante definição de um processo de territorialização. Há uma coisa que eu acho, eu como contemporanista sou sensível aos grandes debates que houve no processo de secularização de cemitérios, mas exatamente nós estamos diante da definição de uma territorialidade. E uma territorialidade com importante definição, que é a cidade dos vivos e a cidade dos mortos. Uma geografia societária e, simultaneamente, uma geografia para além da vida. O reino dos mortos. Estamos a falar de uma geografia, estamos a falar de território. Talvez hoje estes territórios estejam mais, como a nuvem hoje informática, esteja mais disfarçada, mas existe. A memória é transportada pelas reminiscências dos próprios povos. E aqui, ali para a nossa amiga, a questão do Heródoto. Porque não é só o que ele diz que é dito, mas o que é dito, que reminiscência nos diz, de que reminiscência nos fala. Se é uma descrição da realidade, é sempre uma reelaboração da vida como contendo um além. Que não é neutro, agora não tenho aqui a outra expressão, não é neutro pensar a vida introduzindo um fator, um horizonte que é do além. Ou um mais além. Okay? Por exemplo, é uma coisa engraçada em certas sapiências antigas, para empregar estas aspas, nós temos a ideia de subir a montanha. No subir a montanha há sempre um além e um mais além. E há um chegar ao cimo da montanha. E no cimo da montanha há sempre um além e um mais além.
Isso até tem a ver, por exemplo, com as tradições de onde se ia morrer e do acompanhamento da morte em determinadas sociedades, cuja temporalidade se diferencia. Por exemplo, a questão da eternidade ou da imortalidade, respeitando a um povo, uma comunidade étnica ou a um simples índivido. O estudo das chamadas sociedades antigas permite-nos hoje, para mim, contemporaneista, alcançar uma percepção mais complexa dos centros ou núcleos de estruturação societária capaz de gerar ordem, seja cósmica, ou seja, mais particularizada como as origens do humano, que tem no religioso a sua linguagem. O religioso é uma linguagem. Por exemplo, eu estou convencido que para vocês, muitas vezes tenho aqui contado, assim, a questão das línguas é fundamental. O estudo das línguas é fundamental. E também o estudo da própria problemática da construção linguística, das linguagens. Há uma pré-história, há uma história antiga das palavras. E há uma coisa muito importante, há palavras que desapareceram, há línguas que desapareceram. E que vocês têm que tentar ver por muitas vezes. Não é verdade? Os maias dizem que é grande lugar. Estudar a realidade religiosa implica que se estudem os diversos aspectos carreados para esta análise enquanto realidade religiosa, sendo esta especificidade a questão central de difícil esclarecimento e delimitação. Antes de mais, o religioso, propriamente dito, serve para nos referenciar como se processam essas vivências de tradição e pertença. Eu penso, por exemplo, que muitas vezes as pessoas perdem muito tempo a estudar as questões dos deuses, por exemplo, numa sociedade, e pouca atenção a como é que, na construção dessas crenças e desse imaginário, estão induzidas formas de, exatamente, adesão e de pertença. E como se estruturam em bens de sustentação da vida. O religioso tem a ver com a instância da construção de bens. Não há religioso sem construção de bens. E bens que sustentam a vida. Eu até poderia acrescentar para provocar, e que sustentam a morte em determinados universos religiosos. Não escrevi aqui, porque ainda me marcam que tenho que acabar. Bem, portanto, fica a não saber se estou no mundo dos vivos, se estou no mundo dos mortos. O intocável, o indizível ou ainda o indomável são certamente elementos que dizem respeito ao sagrado e em relação aos quais o poder, a potestade, pretende apropriar-se e revestir-se. Toda a história humana, a problemática do poder, tende a revestir-se disso que são os atributos de uma realidade que se chama política. O sagrado, pela sua própria natureza, não se alcança, nem dele se consegue obter qualquer tipo de definição rigorosa ou satisfatória. Onde há ambivalência entre o poder divino e o poder efetivo. O conceito de sagrado aparece comumente associado ao profano, mas este também sofre das mesmas dificuldades. Correspondem a realidades que, sobretudo, tendem a definir fronteiras de legitimidade e de legitimação, de onde, historiograficamente, recorrer também a eles para caracterizar parte da realidade, uma certa geografia, partes da realidade e partes do conflito. Há muitas vezes os historiadores recorreram a esta terminologia, o sagrado e o profano. E estamos a falar de conflito. Estamos a falar de conflito. A crença na vida depois da morte, sendo uma descrição, é também uma revelação. Está entre aspas. E explico depois mais, agora não tem que acabar. Pois que este conceito ou experiência, revelação, não se circunscreve a uma novidade própria dos chamados monoteísmos ou das religiões da balada. Nesta crença, entre outros aspectos, sustenta-se a piedade como forma de reconhecimento e acatamento. Por vezes,
também se fala de veneração. O religioso é normalmente indutor não só de ordem, mas uma ordem na qual se produz bens e em relação aos quais se desenvolvem comportamentos. E são comportamentos de veneração. Nem sempre, não vou aqui entrar em coisas mais complexas, mas, por exemplo, muitas vezes há uma linguagem com os deuses de troca fortíssima em que, por exemplo, o humano desafia a divindade. Nós temos isso até na tradição mais popular, que é quando o Santo António não faz uma coisa, as pessoas põem-no de cabeça para baixo, ou tiram do menino, ou põem voltado para cá. É disso que estamos a falar. É de uma intervenção, cá está, de uma manipulação em ordem a uma disputa com a problemática que aqui eu estou a tentar enunciar, que é o da piedade. E a piedade não está desligada da relação da vida depois da morte. Há, pois, uma correlação entre o poder e piedade na simbólica do fazer a guerra e do repartir, por exemplo, as terras e as águas. Os faraós, nas suas genes, provavelmente têm exatamente essa função. Como o chefe. Nós hoje ouvimos, por exemplo, a propósito de certos países, reúnem-se os chefes da comunidade. Os chefes da comunidade são pessoas cuja autoridade se exprime fundamentalmente nessa capacidade de manter uma ordem em que as coisas estão repartidas. Estes elementos encontram-se associados às narrativas da criação ou às instalações de linhas de esfatura, nomeadamente aquilo que nós chamamos a realidade. Já aproximando do fim, quero falar ainda de um tema muito importante, que também muitas vezes é tomado como um tema esotérico, que é normalíssimo, mas que é extremamente importante, que é a construção do tempo. A construção do tempo reúne estes elementos, mas também manifesta contendas e processos de diferenciação ou de convergência, unificação. Por exemplo, uma das coisas que me parece que é importante é estudar-se exatamente, tanto quanto se pode saber, a construção dos tempos são construções que eu a certa altura digo mesmo são umbigos, não é? São umbigos que se cravam na geografia humana, na territorialização. E é preciso perceber isso. Seja entre o sul e o norte, o norte o Papiro, seja entre a nascente e a foz, o mar imenso, seja ainda a aglomeração de tribos numa entidade, portanto, à volta de Israel, existe uma correlação estreita entre o embrião do Estado e o processo umbilical unificador pelo religioso, corporizado por um culto. Por exemplo, as sociedades modernas têm as sociedades contemporâneas têm esse grande problema, que é, por exemplo, buscar, por vezes, sucedâneos de cultos que permitam elementos unificadores. O exemplo mais corrente é o patriotismo. A grande pergunta é saber se certas remodelações, por exemplo, em determinadas sociedades antigas, não são do mesmo género. Mas eu ouvi-vos a propósito. Os templos sempre foram atores económicos. Eu, quando dou aulas, às vezes fico muito surpreendido. O que é que as pessoas acham que a religião tem nada a ver com a economia? E eu caio das nuvens. Se é que se pode cair das nuvens. Não só não tem nada a ver. A religião constitui-se por atos e por atores que são de ordem económica. Do primeiro plano, quer na sua função de acumulação de bens, os templos, os mosteiros. Porquê? Porque eles são elementos de atração de ofertas e tarde. Nós hoje diríamos capacidade de acumulação de capital. E essa é a importância, a grandeza, a força dos templos e dos deuses e do grupo que sustenta esse templo e esse culto. Quer na sua função de distribuição ou de redistribuição de bens, quer pela sustentação e fortalecimento do grupo sacerdotal,
quer pelo controle de conhecimentos, de técnicas de construção e de mediações, nomeadamente da escrita, e dispensador de justiça enquanto interpretação da vontade dos deuses. Portanto, os templos não são só recoletores de bens, de acumulação de bens, são também distribuidores. E um dos problemas importantes, e em várias épocas, é como é que os templos funcionam e até se degladiam sobre. Onde muitas vezes podemos falar da disputa também entre o templo e o palácio. Por exemplo, isto é muito claro, tu sabes mais do que eu sobre isso, mas isto é muito claro do que aconteceu de sociedades que nós dizemos que desapareceram de repente, mas que há um problema. É que desapareceram de repente como? Um dos aspectos que certamente tem é a pressão destrutiva entre exatamente o templo e o palácio. O poder político reveste-se da capacidade de fazer a guerra e de construir, buscando uma divinização viva. A divinização viva não é uma abstração, porque nós muitas vezes, eu digo isto, por exemplo, os contemporanistas falam muito de religião, e a religião é muito um discurso de teologia. Não. O que eu estou a dizer, a divinização viva tem a sua corporidade, e tem a sua corporidade na capacidade de fazer a guerra, de ganhar ou perder. Normalmente tende-se a construir narrativas vitoriosas e de construir os grandes construtores, buscando essa divinização onde se funda a utilidade do rei. Okay? O rei serve para quê? O poder político serve para quê? À guerra e para construir. A sacralidade do espaço, a construção do templo, por exemplo, é muito curioso aqui, por exemplo, perceber isto. Por exemplo, nós não dizemos o templo de Jeová, não dizemos o templo, dizemos de Jerusalém, mas dizemos o templo de Salomão. Salomão é que é a grande construção mítica, cuja réplica, a Iurde está realizando, creio eu, que é em São Paulo. Portanto, caríssimos, o que eu vos quero dizer é assim, estas realidades são realmente muito mais transversais do que as pessoas imaginam. É o tempo de Salomão que está a ser reconstruído. Porquê? Porque exatamente essas correntes cristãs têm uma determinada visão da política e do religioso. A garantia da continuidade, pois, pelo exercício desse poder, procurava-se demonstrar que se vivia nessa determinada sociedade o melhor possível, sendo que as mudanças são tomadas sempre com perigo ou a posterior, enunciadas como a inauguração de um tempo novo, o poder criador associado ao exercício do poder político. O poder político reveste-se muitas vezes dessa ideia, dessa programação que é que pode criar um tempo novo. Não vou meter-nos a Kenatons, etc., mas vocês dessas coisas sabem melhor do que eu, e a ambiguidade de tudo isso, desse reformismo religioso, que é também teocrático. Se o chefe tende a identificar-se e encarnar a realidade da sociedade, em certo sentido a religião, a ordem dos deuses, que é objetivada nos deuses, nos cultos e nos sacerdotes, estes mediadores e manipuladores dos poderes divinos, veiculadores e autenticadores das crenças, fornecem a argamassa da sociedade. Estão a ver aqui como é que eu sou um belo estudador de história religiosa, a partir da história religiosa. É assim que eu penso. Para mim, o religioso é a instância para observar o político, o económico, o social, etc. Estão a entender? O resto, permitam a expressão, está a gravar, Bruno, não importa. O resto são críticas. Estas questões permitem compreender como a modernidade aparece associada a uma outra categoria, a da cidadania, onde o Parlamento aparece como o quê? O templo da democracia. Nunca ouviram esta expressão? Que é muito curioso, que resulta da eclesiologia calvinista ou da católica romana, por diferentes razões e de determinadas maneiras,
o parlamentarismo, e é a simbólica parlamentar republicana ou monárquica. O Parlamento. Que, por exemplo, se estivesse aqui alguém que fizesse assim, o Parlamento português, por exemplo, está num edifício de um antigo mosteiro, não é verdade? Mas isso já era muita conversa, não vem lá. Quando às vezes o Estado é fraco, necessita das instituições com algum fundamento religioso, mesmo que sejam as paredes. É assim. É assim. É assim. E vocês, na história antiga, encontram muito isto. Eu não estou a fazer, eu estou só a modificar o presente. Importa terminar chamando a atenção para a persistência de imagéticas, configuradas ao ou pelo religioso na cultura odiana. Por exemplo, aqui para o meu amigo João, por exemplo, na diversidade da ficção científica. Eu gostaria muito um dia que houvesse uma tese sobre as séries, sobre os filmes de ficção científica, etc. Teses que, exatamente, pegassem na imagética do religioso que ali está inscrito. E que é hoje muito mais educativa, provavelmente, que os programas que as igrejas têm para educar moralmente as sociedades. Não vou dizer que Hollywood é uma grande instância de produção simbólica, mas tem o seu peso. Como permanece um certo investimento económico em torno da saúde, da salvação. Estamos em pleno debate societário sobre estas questões. E também do culto dos mortos, até sobre o que se passa, por exemplo, na nossa sociedade neste momento, sobre o problema dos mortos. Seria muito interessante. Ao céu estrelado opõe-se ou contrapõe-se o mundo subterrâneo das trevas. Esta imagética funciona ainda muito na tal ficção científica, mas também na própria história humana e consciência, que tende a encarar a realidade através deste paradigma dicotómico. A religião, sendo uma relação emocional e social, está sempre associada à construção de um além. A representação desse além, isso é outro assunto. A sua situação é outro assunto. A geografia desse além é outro assunto. Não sou, isto é o nosso Jacques Ellul, não é verdade? A geografia do além. O nascimento do paraíso, a construção do paraíso, a construção do céu, a construção do inferno. Tudo isto são grandes construções, são grandes construções culturais. Não há sociedade sem imagética. Todos nós estamos aqui segurados por alguma imagética. Inclusive por oposição um aqui. Seja como o país que ama o silêncio, uma bonita definição do além da tradição egípcia, na verdade, esse país que ama o silêncio, seja como um lugar onde se pesa realmente o coração de cada um em comparação com o sopro do inefável. O problema da justiça. O problema do além tem sempre estas duas questões. O silêncio abissal, primordial, cósmico, etc. E ao mesmo tempo o peso do coração humano. Outros diriam das obras humanas, outros diriam de outras coisas, e aquilo que é o sopro do divino. Todavia, a construção do além, enquanto lugar de eternidade, não pode ser desligada da preservação das estruturas civiliais da propriedade. Portanto, nós podemos chegar ao estudo destas coisas do além através da problemática da propriedade e da estruturação familiar, como vice-versa. Estão a entender o que eu quero dizer? Não há a história do religioso. Há a história no qual o religioso é uma instância de abordagem da complexidade e da amplitude que é a existência humana e a existência da sociedade. Então, a análise historiográfica poder e dever fazer o vai e vem entre estes distintos estratos da realidade humana e do seu dizer. Nós, os historiadores, somos
dizer. Somos pessoas que dizemos. Nós julgamos, podemos julgar que somos muito cientistas. É o rigor. O rigor está na capacidade de dizer com a maior propriedade ou apropriação que devemos fazer. A religião é um construto humano. Não é isto, não é meu. Isto qualquer hoje estudioso. A religião é um construto humano. É um grande construto humano. E não é necessariamente porque construiu pirâmides ou templos ou. Não. Muitas vezes está na pequenina história que subsiste de geração em geração como uma forma de dizer a problemática mais profunda e mais íntima das contradições humanas. E afirmar isto, desculpem só, comparemos, não se pode comparar o Templo de Salomão e o livro de Jó. Ainda que o livro de Jó não tenha vindo lentamente a entrar na tradição. Não se pode comparar. Mas não reconhecer que o livro de Jó é um grande monumento de sapiência e de problemática antropológica, a religião é um construto humano e afirmar isto nem reduz, nem relativiza a religião. Também, pelo contrário, alarga o horizonte dessa mesma realidade que se apresenta como objeto de análise. Quando, por exemplo, o nosso ser propõe que se reflita sobre a religião, não é pelo fenómeno religioso em si, do que as pessoas acreditam ou não. Isso é outro assunto. É que estudar a problemática da história da humanidade, das sociedades, a partir do religioso, não reduz, pelo contrário, alarga o conhecimento estrutural. E é este desejo que eu expresso no trabalho que vocês vão fazer durante estes 2 dias. Está pisado. Eu tinha que fazer mais bem. Eu fui. Pronto. E então, está dito. Portanto, podem passar às partes mais substanciais do encontro.